vice-presidente da Câmara, Arthur Lira, ele determinou hoje a criação de 3 comissões parlamentares de inquérito na Câmara dos Deputados. Entre eles, a que investiga o MST. De Brasília, nossa repórter Tainá Farfan, ao vivo, com as últimas informações. Oi, Tainá. Oi, William. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no WW. Com esse movimento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, atende aos desejos de algumas bancadas aqui da casa. Essa CPI para investigar as invasões do MST foi pressionada, em especial pela bancada ruralista, e deve ser usada pela oposição para tentar conectar essas invasões do MST ao Palácio do Planalto. Bom, além da leitura dessa CPI, do MST em específico, Lira ainda fez a leitura de outros 2 requerimentos, um da CPI para investigar fraudes nas Americanas e um outro requerimento da CPI para investigar... Perdemos o sinal com a Tainá? Perdemos o sinal com a Tainá. A Tainá, ela estava dando para nós um quadro da CPI, 3, conforme a gente adiantou ontem aqui para vocês, na Câmara dos Deputados, e também ela ia logo depois chamar, como a gente fala na nossa gíria jornalística, o que vem a seguir, que é a leitura do requerimento da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ela ocorreu hoje e veio pelas mãos, ou pela voz, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. É a largada para a investigação contra a qual o governo lutou por meses, mas que depois passou a apoiar com a divulgação dos vídeos do GSI pela CNN Brasil. Elas revelaram que o ex-ministro do GSI estava no Palácio do Planalto, mas confira a reportagem. Que pena que perdemos o contato da nossa mesma repórter, Tainá Farfan. A oposição pressionou por meses, mas foi só depois que os vídeos do 8 de janeiro revelados pela CNN vieram à tona que o governo se sentiu forçado a declarar apoio e a leitura do requerimento da CPMI foi realizada na sessão conjunta do Congresso desta quarta-feira. Agora, a briga é pelo controle da comissão. São 32 parlamentares, 16 da Câmara e 16 do Senado, e pelos cargos de presidente e relator. São eles que conduzem a agenda dos trabalhos da comissão parlamentar. Rodrigo Pacheco acredita que a CPMI esteja formada até a semana que vem. O governo tenta garantir pelo menos 20 votos de aliados. O Planalto quer nomes que se destacaram na CPI da Covid, entre eles os senadores Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Eduardo Braga. Randolfo Rodrigues chegou a mudar de bloco para garantir mais uma vaga para o governo na CPMI. A oposição questionou a legalidade da manobra. O governo se empenha em ter a maioria para poder controlar a narrativa dos trabalhos. Assim, evita que a oposição consiga mirar o holofote em eventuais omissões do atual governo. A base tentará garantir convocações e requerimentos no sentido de associar Bolsonaro e seus apoiadores aos ataques criminosos de 8 de janeiro. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz que a oposição será a maior prejudicada com o que ela mesma pediu. O governo não tem por que temer nada dessa CPMI. Essa CPMI, que eu já disse desde o começo, ela é contra quem propôs. Mas um dia eles vão descobrir. Já a oposição vê a tentativa do Planalto em dominar a CPMI como uma demonstração de medo e de que esconde algo. O governo certamente tem muito que esconder, né? Passou aí quase 3 meses trabalhando muito para que não ocorresse a CPMI. Passou a trabalhar pela CPMI quando as imagens foram vazadas. E as declarações são muito ruins para a democracia, né? De querer controlar, indicando o presidente e relator, quando a tradição da casa é que haja uma alternância, até para que haja equilíbrio e isenção nas investigações. O deputado André Fernandes, autor do requerimento, é um dos nomes que a oposição quer colocar na presidência da CPMI. Entre os possíveis indicados para integrar a comissão, também estão os filhos de Bolsonaro, o senador Flávio e o deputado Eduardo, além de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. No mesmo dia em que a CPMI foi aberta, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento por mais de 2 horas na Polícia Federal. Ele foi ouvido no inquérito sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. Disse que a postagem feita 2 dias após as invasões com questionamento sobre a legalidade das eleições foi feita por engano. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada,
tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Cristiano Noronha, remoto aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado pela participação. Cristiano, CPIs, a gente viu isso um bocado também na CPI da pandemia mais recente, que eu me lembro assim, que tivesse chamado tanta atenção, inclusive do público. Elas acabam se transformando em reality shows. Destaque o seu personagem favorito. Bom, William, o ponto é que a gente ainda não tem alguns atores definidos ali, né? Ainda falta a questão de presidente, de relator, e vale lembrar também que essas CPIs, em geral, elas trazem personagens inusitados. A gente já viu surgir caseiro, motorista e por aí vai, que de repente aparece e tem algum tipo de revelação a fazer. Então, depois que essa CPI foi instalada, aí a gente pode dizer quem que vai ser o ator de cada um e quem que acabou se destacando nela, né? Mas a gente precisa ver também que pelo lado do governo, algumas pessoas podem eventualmente ser chamadas. O caso do ministro Flávio Dino é um. Existem sempre aqueles gestos simbólicos de convite e convocação, mas também pelo lado da oposição, o grande trunfo que a CPI tem para levar eventualmente a CPI vai ser justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale dizer que, a priori, William, as pessoas que estão depondo, que o Supremo Tribunal Federal está pedindo que a Polícia Federal ouça nesse inquérito, que está sendo conduzido lá pelo ministro Alexandre de Moraes, potencialmente podem também comparecer a essa comissão. Isso vai depender muito de quem vai ser o relator, porque o relator ele acaba apresentando um plano de trabalho onde ele define ali os requerimentos que serão votados. Cristiano, é esse exatamente o ponto que você acabou de conduzir a nossa conversa. Você está deixando para o imprevisível o aparecimento desses personagens que acabam povoando o noticiário, tomam conta do noticiário, mas assinalando que isso depende do plano de trabalho a ser divulgado, elaborado pelo relator. Daniel Rittner, está mais ou menos claro para você já a composição de forças? Porque, como o Cristiano nos indica, a escalação de alguns dos personagens que operam a CPI é razoavelmente importante para o rumo dela. Com certeza. Claro, William, claro. Na verdade, só para deixar todo mundo que nos acompanha assim, mais ou menos a par do que aconteceu hoje, do que acontece daqui para frente. Hoje foram lidos os requerimentos de instalação das 3 CPIs que vão funcionar na Câmara e da CPMI, que, como o próprio nome já diz, é mista, é Câmara mais Senado. Tem alguns dias pela frente para que as lideranças, para que os blocos e partidos façam indicações de nomes. E na semana que vem, finalmente, você tem a instalação das comissões com a definição desses nomes, definição de quem é presidente, quem que é relator. As comissões normalmente têm como presidente, isso é uma tradição da casa, o autor do requerimento. Isso vai funcionar certamente, ou muito provavelmente, no caso da CPI do MST, por exemplo. A gente teve como autor do requerimento o deputado Tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, muito empenhado na criação dessa CPI e muito, muito crítico do MST. A lógica não vai funcionar tanto não para a CPMI do 8 de janeiro, dos atos de 8 de janeiro. Quem apresentou esse requerimento foi André Fernandes, um deputado de ultradireita, do PL do Ceará, e que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal justamente por ter fomentado os atos. Como? Postando nas redes sociais 2 dias antes dos atos para que as pessoas saíssem às ruas, ou postando imagens do Supremo Tribunal Federal vandalizado em 8 de janeiro. Então, é bem provável que ele rompa um pouco essa tradição e não seja o presidente. Agora, vamos ter 2 tipos de integrantes ali. Os pitbulls, que são essas figuras mais tradicionais que da linha tiro, porrada e bomba mesmo, né, que são os filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, e vamos ter ali o pessoal
de esquerda ou ligados ao governo, que são André Janones, Randolph Rodrigues, mais estridentes, mais estriônicos. Quem vai ditar o ritmo para valer no final das contas é o pessoal do centro, é o pessoal dos blocos ali que foram formados na Câmara, MDB, PSD, Republicanos e o blocão do Lira. E no Senado, uma participação muito grande ali do MDB. O governo conta muito com esses aliados, acredita que terá a maioria, mas já advertiu muitas vezes para todo mundo ali desse centrão. Ninguém pode tratar ali como... Ninguém pode fazer oposição. Se fizer oposição na CPI, pode votar contra medida provisória, pode votar contra arcabouço fiscal, tudo isso é jogo jogado. Na CPMI de 8 de janeiro, se atuar como oposição será tratada. Daniel, pela sua descrição, vai ser um sucesso de público, esse reality show. É exatamente o que o público de reality show gosta e adorava na CPI da pandemia, eram os briga de cachorro. E quando a briga de cachorro grande, o pessoal gosta mais ainda, Raquel. William, acho que os pitbulls já estão meio claros, né? Você vai ter André Janones de um lado, Eduardo Bolsonaro do outro. O que está em discussão agora é quem é que vai dar as cartas, porque isso sim vai fazer toda a diferença. Vamos lá, você tem essa informação. Para o governo federal. Está muito volátil ainda o cenário, mas o que está se desenhando? A presidência da CPMI deve ficar nas mãos do Senado, como o Daniel estava frisando, deve ficar com o MDB. O Renan Calheiros está pleiteando esta vaga, se destacou muito na CPI da pandemia, quer de novo, mas é difícil ele levar, tem uma briga muito forte dele com o Arthur Lira, então o Lira não está querendo. Um nome que está bastante cotado, hoje o senador Humberto Costa, em entrevista para a gente mais cedo, chegou a falar no nome dele como um nome muito provável, eu fui conferir. PT de Pernambuco, né? O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é o nome do senador Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas. Tem uma chance boa dele ser o presidente dessa CPMI. Na Câmara dos Deputados vai ficar o relator. Hoje, Arthur Lira e Ciro Nogueira tiveram um almoço e conversaram pra caramba sobre isso. Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, foi chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, é uma figura fortíssima na oposição. Por quê? Um grupo ligado ao Arthur Lira estava defendendo o nome de um deputado chamado André Fufuca, que é do PP, seria um deputado aí muito ligado ao Arthur Lira, mas tem um pequeno detalhe, ele é do Maranhão. E nessas confusões da política brasileira, ele é do PP, mas como ele é do Maranhão, ele é muito próximo ao ministro Flávio Dino, que deve ser um dos alvos principais da oposição nessa CPMI. Então, acendeu uma luz vermelha na oposição e eles não querem esse deputado. Vão abrir mão aí do André Fernandes, o PL sabe que não vai emplacar esse deputado de extrema-direita que o Daniel estava citando, mas também não querem André Fufuca de jeito nenhum. E aliados do presidente Arthur Lira e aliados do senador Ciro Nogueira, falei com ambos os campos aí, me disseram que não vai ser ele. Esse nome ainda está indefinido. Cristiano, está volátil, usando a expressão empregada pela Raquel, a capacidade que a gente tem de avaliar os operadores, aqueles que dão as cartas, citando novamente a Raquel? Tá sim, William, e sem dúvida nenhuma, vale lembrar que, como o Daniel falou, foram instaladas aí outras duas CPIs, especialmente uma delas, que é a CPI do MST, eventualmente pode acabar sendo utilizada como uma espécie de até retaliação, dependendo do que aconteça nessa CPMI aí do dia de 8 de janeiro, né? Então, está volátil sim, como eu falei, vai depender muito dos requerimentos, desses depoimentos e do surgimento de fato novo também. Então, acredito, William, que no final das contas, essas CPIs elas sempre produzem um relatório. E esse relatório em geral, encaminhado para o Ministério Público para ver se abre inquérito com alguém. Ora, mas o inquérito já está sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, como resultado, eu acho, a minha avaliação é de que o resultado dessa CPMI, ele deve ser relativamente inócuo,
pela politização excessiva em termos de resultado, porque esse inquérito já está andando lá no Supremo Tribunal Federal. Mas até lá, até a gente chegar de fato no resultado final, a gente vai ver muitos altos e baixos, alguns prejuízos para o governo, especialmente em relação à sua pauta, alguns problemas também para a oposição, porque eu acho que o governo tem condições sim de ter uma maioria nessa CPI, né? Então, acho que a gente vai ver muita volatilidade no decorrer também do funcionamento disso, com algumas preocupações que vão acabar escapulindo também para o mercado. Por conta do prejuízo que eventual isso pode causar, não necessariamente em cima do arcabouço, mas em outros temas de interesse do governo. Tenho 2 inscritos aqui, estou fazendo igual o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, pela ordem, Raquel e Daniel. O William estava comentando, né, quanto está volátil ainda a escolha de nomes, e ouvindo o Cristiano falar, me veio, na verdade, um pensamento que eu acho que é legal a gente esclarecer para o público. Estão sendo escolhidos nomes, escalando os jogadores. Agora, uma coisa já está clara. PT e PL, que são os 2 extremos, não vão levar postos importantes aí. Quem está fazendo o fiel dessa balança é o Centrão e é principalmente Arthur Lira. Então, a gente pegar, por exemplo, a votação do projeto de lei das fake news ontem, né? Foi a urgência, no caso. A votação da urgência, muito obrigada. Da urgência do projeto da lei das fake news ontem. Foi um teste para o governo. Arthur Lira teve que exercer ali o seu poder de presidente da Câmara para votar por maioria simples, porque senão o governo teria perdido. Quem garante a vitória do governo ali? PP e republicanos. Porque a chamada base do governo, se você olha os votos 1 a 1, União Brasil, o próprio MDB, o PSD, votou assim, o PSD tem metade, votando sim, votando não. Quem garante a vitória do governo ontem é Arthur Lira. A base é dele, não é do governo. Se bem que na CPI a dinâmica é um pouquinho diferente do que da votação do projeto de lei, mas o seu argumento é forte. O seu argumento basicamente é o seguinte, é fragmentada essa que pode ser considerada uma maioria do governo, por exemplo, dentro da CPI. Daniel, você estava pedindo a palavra. Falando só sobre esse ponto que a Raquel levantou, né, que PT e PL na CPMI dos atos de 8 de janeiro não devem ter ali os cargos-chave. Quem deve ocupar aí um espaço relevante são os partidos do centro, né? Agora, olhando um pouco para outras 2 CPIs, na CPI do MST, falava-se hoje na possibilidade de relatoria com o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, aliadíssimo do presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro do governo, absolutamente crítico do MST. E acho que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção também no que vai ser a CPI das Americanas. Menos pelos achados, menos pelos desdobramentos, porque me parece a mais técnica, talvez, das CPIs, e não vejo muito ali como pode surgir algum achado relevante que a CVM ou que o próprio mercado já não esteja olhando, mas principalmente pelo poder de constrangimento que pode haver com figuras importantes do mercado financeiro, banqueiros, gestores, Daniel, que já foi iniciada pelo próprio presidente Lula. Ele acusou um dos acionistas mais relevantes das Americanas de fraude, explicitamente. Bom, imagina você ter ali convocações, né? Tem essa diferença clássica em CPI, o que é convite e o que é convocação, obrigatório que a pessoa tem que ir, não pode mentir sob hipótese nenhuma. Imagina você ter a situação ali de um grande bilionário, um grande banqueiro sendo submetido a constrangimento. Eu entendi a ênfase que você deu à palavra constrangimento, não foi à toa que você usou essa palavra, de fato. Não são personagens e figuras, inclusive, na vida pública brasileira, acostumadas a esse tipo, digamos, de ambiente político. Agora, eu queria levar o raciocínio de vocês 3 para uma questão um pouquinho mais ampla, voltando um pedacinho, Daniel, à questão da CPMI do 8 de janeiro, e a primeira pessoa a quem eu dirijo a pergunta é ao Cristiano. Está muito claro, como teve claro na pandemia, por exemplo, qual é o principal eixo de trabalho. Nós estamos diante de 2 afirmações conflitantes.
Uma, feita pela oposição, dando conta de que os atos bárbaros de 8 de janeiro, a insurreição bolsonarista, teria sido resultado de cumplicidade, no mínimo, para não dizer de mancomunações por parte do atual governo, o governo do presidente Lula. E nós temos a outra narrativa, que me parece, do ponto de vista de repórter veterano que eu sou, absolutamente alinhada com os fatos, que essa insurreição é obra do extremismo bolsonarista e cabe determinar exatamente quem foram os seus principais expoentes. Porém, e agora vem a pergunta, Cristiano, no nosso ambiente político, nós estamos navegando em águas completamente obscuras, nas quais as pessoas já não mais concordam sobre o que são os fatos. E nas nossas bolhas vivem-se fatos, vivem-se universos paralelos. A pergunta ao analista político, então, é a seguinte: que chances tem uma afirmação tão esdrúxula, na minha opinião, de velho repórter, como esta, da maluquice de julgar que o atual governo está implicado nos atos de 8 de janeiro, implicado no sentido de ter organizado uma conspiração? Que chances tem desses fatos prosperarem numa CPI? William, antes de mais nada, eu vou usar um termo que já está batido, mas ele é necessário para responder essa tua pergunta. Porque, de fato, o governo anterior, ele já tinha perdido a narrativa. Todas as pessoas que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, têm relações com o governo anterior, inclusive o ex-presidente da República, depois, hoje a Polícia Federal. A partir do surgimento, inclusive trazido pela CNN, daquelas imagens, a gente já viu resultando na queda de um ministro do GSI. Então, por que o governo atual resolveu apoiar a CPI? Porque, a partir daquelas imagens, ele começou a perder também uma narrativa de que ele teria sido, aparentemente, benevolente demais, o comportamento, pelo menos, ao repreender aquelas manifestações e toda aquela quebradeira. Então, é isso que a oposição vai tentar mostrar. Olha, o governo tinha já assumido no dia 1º de janeiro, ele tinha o controle, por exemplo, das Forças Armadas, poderia eventualmente ter retirado aquelas pessoas de frente do acampamento e poderia também ter tido uma postura mais incisiva com aqueles manifestantes. Então, o que o governo anterior quer obviamente, fazer valer nesse caso é mostrar que houve por parte do governo atual uma certa timidez, né? E também uma falha ao não prever aquele tipo de movimentação, né? Então, isso é o que está bastante claro no papel da oposição. Agora, óbvio que apoiadores do ex-presidente e aquelas pessoas, especialmente, que participaram de toda aquela quebradeira, as pessoas já estão praticamente já estão muito implicadas em todo esse processo, e eu acho que mesmo a CPI não tem como reverter isso. A CPI ela não vai aliviar, ou ela não tem a menor chance dela retirar a responsabilidade daquelas pessoas que efetivamente participaram daqueles atos. Então, o que a oposição está tentando fazer é tentar meio que atribuir ao governo alguma parcela dessa culpa. E isso vai depender, obviamente, como eu disse, dessas investigações, da disputa da força política, eventualmente de alguma outra informação que a CPI requisitar para o governo. Ótimo. E que até agora a gente não tenha tido acesso por algum motivo. Daniel, você me pediu a palavra. William, o que eu pude perceber no Palácio do Planalto nos últimos dias é uma linha que vai mais ou menos na seguinte direção. O governo está até disposto, no início dos trabalhos desta CPMI, a admitir algum tipo de erro de procedimento, algum tipo até de incompetência no tratamento e nos alertas que foram gerados, talvez uma espécie ali de
sem ter olhado um pouco ali, sem a devida atenção. Agora, incompetência não leva ninguém para a cadeia. Essa é a tese que o governo vai defender. Se levasse, as celas estariam cheias. Dito isso, o que o Supremo Tribunal Federal tem investigado junto com a PGR nos atos de 8 de janeiro são evidências mais materiais, ou de quem entrou, ou dos financiadores. E o Palácio do Planalto vai tentar estabelecer conexões com nomes-chave do bolsonarismo. Isso não está tanto naquela materialidade da investigação em curso, mas é um tema sobre o qual a CPI pode se desdobrar. Raquel, posso encerrar? Você tem uma Pode observação? encerrar, William. Ótimo.